Seja bem-vindo à casa do Senhor nesta manhã. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Soário Santos, eu sou um dos pastores da igreja Mensagem de Paz. Eu já convivo com essa família já há 22 anos, por isso é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. Para aqueles que nos assistem neste momento, eu quero dizer que também é uma satisfação muito grande poder alcançar você compartilhando a palavra de Deus. Essa igreja ama você, por isso nós dedicamos esse trabalho, essa obra, todo esse ser, com o propósito de levar a palavra de Deus. Nós dedicamos a você porque você é a pessoa mais importante para Jesus Cristo, amém? Você que tem nos acompanhado, nós estamos na segunda semana dessa série, o Eu Sou, uma série que ficou bem produzida. Segundo o pastor Max, ele nunca sentiu como está sentindo neste momento, essa vibração, essa emoção, ou seja, essa atitude de fazer as coisas acontecerem. Como igreja, nós temos esse propósito. Uma das coisas que eu aprendi na minha classe de liderança, durante os anos de estudo, é que o bom líder é aquele líder que faz as coisas acontecerem. E a nossa igreja é uma igreja que faz as coisas acontecerem. Você crê nisso? Amém? Parabéns pela sua atitude de estar nessa igreja nesta manhã. Pastor Marcos também gostaria de estar de férias, mas também é bom estar na casa do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1. Estaremos lendo um versículo da porção da palavra. Mas antes de lermos esse versículo, eu chamo a sua atenção para o que nós já vimos até o momento. A semana passada, onde foi a introdução dessa série, nós tivemos o privilégio de receber várias informações importantíssimas para nós como homens e mulheres sérios em andar nos caminhos do Senhor. Essa série que dura apenas um mês, o mês de novembro, intitulada como Eu Sou, nós queremos que você aprenda um pouco mais sobre a pessoa de Deus, sobre o nome de Deus e os nomes que caracterizam os comportamentos de Deus, que a Bíblia nos apresenta. Então, como igreja, nós queremos que você cresça no conhecimento dessa palavra e também no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Deus tem vários nomes na Bíblia. Semana passada, nós vimos que os nomes têm significados importantes, porque revelam algo sobre a identidade da pessoa. Por exemplo, hoje o nosso ministro de louvor, o nome dele é Moisés. Né, Moisés? Obrigado, excelente ministração hoje para todo o time, parabéns, muito obrigado, Darcy, que o Deus Todo-Poderoso possa continuar agraciando esse ministério cada vez mais. Amém? Então, o nome Moisés, ele tem um significado. O significado, se você observar, significa filho e significa criança. Mas no contexto bíblico, significa aquele que é trazido, aquele que é tirado das águas. Tem a ver com Moisés, né? Ali o personagem no Egito, né? Aquele que, quando a princesa ali do Egito, retirou ele das águas e criou ele por 40 anos ali no deserto. Então, nós entendemos que os nomes tem uma função importantíssima, e o pastor Marcos nos apresentou vários exemplos na semana passada, que podemos ver isso claramente. E os nomes de Deus nos revelam, então, características importantes sobre Ele. Por exemplo, Yahweh, este é o nome especial, foi falado isso na semana passada, de Deus, que Ele revelou a Moisés. Nós temos isso ali no livro de Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo 15. Nós temos essa história onde Deus se revelou a Moisés através desse nome, Yahweh. Segundo a Bíblia, esse nome significa Eu Sou. Esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno. O significado deste nome é que Deus existe e que Ele é eterno. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Deus não muda, Ele é o que sempre foi e é aquilo que sempre será. Yahweh é um nome importante porque nos ensina que Ele é o único Deus verdadeiro acima de tudo.
No hebraico antigo, nós vimos na semana passada que não se escreviam utilizando as vogais. Por isso, é difícil nós pronunciarmos esse nome, Yahweh. E com certeza, essa pronúncia também que eu estou falando não está correta. E por isso que existe essa dúvida. Para você ter uma ideia, existe uma sugestão para a pronúncia desse nome. Por exemplo, uma delas é esse, o Yahweh, outra é o Yahweh, e a outra é o Jeová. O Jeová, muito conhecido na Bíblia, que muitas das vezes nós vemos traduções, claro que de uma outra linha religiosa, que usa e utiliza esse nome para tudo e todas as coisas se referente a Jesus, a Deus, ao nome na Bíblia. Com isso, entendemos na semana passada que Deus estava estabelecendo o monoteísmo, um só Deus. Não houve nenhum Deus antes, como eu disse, nem haverá um Deus depois, porque Yahweh, ele é o único Deus verdadeiro. Os nomes de Deus na Bíblia, alguns nomes nos revelam coisas interessantíssimas. Quando estava projetando aí esse filme, nós vimos alguns nomes sendo passados aí na tela. E um deles muito importante é Deus Eterno, que significa o El Olam, o Deus Todo-Poderoso, ou Deus a Rocha, que significa o El Shaddai. O Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shammah, que Deus está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. E Jeová Jireh, Deus proverá. El Roi, o Deus que me vê. El Elyon, Deus Altíssimo. E Emanuel, que nós todos já sabemos, não nos cansamos de pronunciar, que é esse Deus maravilhoso, que é o Deus que está conosco. Amém? E é sobre Emanuel que eu estarei trazendo algumas características nesses dias, semelhantemente outros pastores, até o final do mês de novembro, também irá trazer algumas características de outros nomes utilizados por Deus no Velho Testamento e principalmente utilizado na pessoa de Jesus Cristo. O nome Emanuel, o que significa o nome Emanuel na Bíblia? Eu quero gastar um tempo, agora no início, falando para você, para que você entenda a importância desse nome, Emanuel, porque não basta simplesmente nós conhecermos esse nome, como foi falado aqui para Moisés, nós temos que permitir que esse nome flua através de nós. E é uma maneira, assim, muito especial, porque você vai precisar do Espírito Santo para isso. Então, o que significa na Bíblia o nome Emanuel? Quando observamos a origem do nome Emanuel, vemos que a transliteração que é uma transliteração do hebraico Immanuel, uma palavra composta do termo hebraico El. Esse termo El é muito utilizado no Velho Testamento para se referir à pessoa do Deus Altíssimo. Emanuel, na verdade, é a união de duas palavras composta pelo Emanu e o termo El, que significa Deus conosco, ou Deus está perto de nós. O nome Emanuel aparece primeiramente na profecia em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e é muito importante porque esse mesmo nome depois ele aparece novamente lá no Evangelho de Mateus, onde você abriu a sua Bíblia, nós vamos ver dentro de alguns instantes. Ele aparece novamente como cumprimento dessa profecia lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Conforme foi aplicado a Cristo, o nome Emanuel possui significados muito importantes, pois enfatiza a presença de Deus com o seu povo. Vou repetir. Este nome enfatiza a presença de Deus com o seu povo. Ele é chamado de Filho do Homem, Filho de Davi, Alfa e Ômega, Senhor unigênito de Deus, Leão da tribo de Judá. Em uma outra profecia, mais uma vez, Isaías, capítulo 9, versículo 6, se refere ao nome de Messias. Ele diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No entanto, ele também é Emanuel, o Deus que está presente com o seu povo. Amém?
nós entendemos que Emanuel é o Deus que está conosco. Especialmente sobre o nome Emanuel, seu significado refere-se à verdade bíblica incontestável que Jesus é plenamente Deus e que Ele é plenamente homem. Então, a pessoa de Jesus traz essa combinação, 100% Deus e 100% homem. Por exemplo, quando Jesus demonstrou fome, vemos que isso é uma demonstração da natureza humana. Quando Jesus, por exemplo, ele teve esse comportamento de estar conosco, e estar conosco todo o tempo e para sempre, e é uma promessa lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, vemos que esta manifestação é uma manifestação divina e não humana. Emanuel aponta, porém, para a natureza humana e a natureza divina da pessoa do Senhor Jesus. Neste sentido, o nome Emanuel significa que Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas pactuais do Antigo Testamento, onde Deus prometeu estar com o seu povo. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele evidencia exatamente o cumprimento de todas essas promessas pactuais do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento também podemos ver várias verdades nas palavras de grandes homens usados por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo descreve dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João ressalta que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, pleno de graça e de verdade. Gálatas 2:20 nos lembra que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o unigênito de Deus habita conosco. Efésios 5:30, pois somos membros do seu corpo, ele vive em nós e nós vivemos nele. Além disso, 2 Coríntios 5:19 nos mostra que o nome Emanuel também significa algo muito importante. Significa que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? Deus estava com Cristo, com o propósito de reconciliar o mundo. Isso porque o Deus que é inteiramente santo e justo jamais poderia habitar com pecadores. Ele precisou enviar o seu Filho. Mas pelos méritos de Cristo, somos justificados por Deus e adotados em sua família. E agora temos paz com Ele. Assim, o significado do nome Emanuel está diretamente ligado à obra da redenção, às bênçãos que desfrutamos mediante a pessoa de Cristo. Então, se hoje nós podemos usufruir das bênçãos que Jesus proporciona para nós, que a ação, que a atitude, que a entrega, que a devoção de Jesus conquistou para nós, é porque Ele pagou esse preço por mim e por você. Esse nome foi usado pelo profeta para identificar, presta atenção nisso, para identificar a missão primordial de Jesus, o Messias prometido no Velho Testamento, que é a missão de vir ao mundo, se fazer homem e assim salvar a humanidade. Então existia um propósito de Jesus vir ao mundo. E ele cumpriu esse propósito. Emanuel é, portanto, o nome que resume a missão de Jesus Cristo: vir ao mundo e resgatar a humanidade perdida. Você crê nisso? Amém. Então, igreja, nós entendemos que o nome Emanuel é muito importante. E o nome, ele identifica características importantes na vida de uma pessoa. Só para você entender, eu me recordei essa semana que, no Brasil ainda, eu conversava com um amigo meu, e ele tinha um tio que morava no interior da Bahia, e o nome desse tio dele era Domingos, e ele nunca trabalhou na vida. E perguntado qual era a razão, ele falou assim: não, é porque os domingos foram feitos para descansar. Então, ele nunca trabalhou. Então, hoje em dia, não é mais comum você associar a atividade com o nome, mas ainda temos alguns casos perdidos assim nos interiores da vida. Então,
Emanuel é o Deus conosco. Então, você está com a sua Bíblia aberta, abra aí agora, chegue até o capítulo de número 1, versículo de número 23, a palavra de Deus, eu vou ter ela projetada para você, diz o seguinte, Mateus 21, capítulo 1, versículo 20, não, Mateus 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a própria palavra de Deus nos responde o significado do nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não tem segredo nisso. O importante é você aplicar essa verdade na sua vida. Mas agora eu chamo a sua atenção para algo muito importante. A razão de Jesus vir à terra não era exclusivamente o seu sacrifício na cruz. Não era exclusivamente o seu sacrifício na cruz. Deus prometeu em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco e implica mais do que uma breve visita para um sacrifício. Ele revela antes o compartilhar, presta atenção nisso, o compartilhar da experiência humana. É como se, só para você entender, é como se Deus tinha um plano de enviar Jesus com um propósito para salvar a humanidade, nós vimos isso, mas só que existia uns passos que deveriam ser cumpridos. E um dos papéis de Jesus era que ele vivenciasse aquilo que nós passamos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós nos comportamos, como que nós lidamos com a situação. Era necessário Jesus compartilhar, ou seja, se hoje, por exemplo, a palavra de Deus fala que você tem que andar num bom caminho, é importante que você olhe para trás e você assiste alguém que andou num bom caminho e venceu. E esse alguém foi Jesus. Então, Deus, quando Ele pede algo para nós hoje, Ele não está aí. O pastor Fernando costumava muito, principalmente quando ele usava esse púlpito, ele costumava dizer o seguinte, jamais eu vou pedir à igreja para fazer algo que eu não esteja disposto a fazer. E Deus também é assim, jamais Ele vai te pedir para ir a algum lugar, ou fazer alguma coisa, ou determinada situação, se antes Jesus não passou por essa situação. Se Jesus passou, nós também passamos. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Esse é o princípio que está por trás desse compartilhar a experiência humana. Mas para entender isso melhor, nós precisamos responder duas perguntas. A primeira pergunta é, por que foi necessário que Deus viesse viver com o homem? Por quê? Imagine aquela pessoa que fabrica móveis. Você comprou, e eu passei por essa experiência recentemente, eu comprei uma mesa para o office, e você abre ali aquela caixa e você vê ali o manual. O manual ali cheio de instruções. Então, a preocupação dos construtores hoje é anexar junto com aquelas instruções figuras, desenhos, para que você associe e fica mais fácil para você montar. Ou seja, você vê ali a fotografia do parafuso, da parte da madeira, fica mais fácil você conectar. E com Deus também não foi diferente. Deus projetou desde o início dos tempos dar ao homem não somente instruções, mas também um modelo perfeito. E esse modelo foi enviado. É o seu próprio filho, a quem o homem foi criado para copiar. Eu e você temos que olhar para Jesus e tentarmos fazer o mesmo. Esse é o padrão humano. Então, nós temos um protótipo perfeito. Deus se preocupou em enviá-lo para que nós pudéssemos observar e segui-lo de uma menor maneira que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. E a segunda pergunta é, o que Emanuel significa para você? Apesar de termos a compreensão do nome Emanuel, o que na verdade Emanuel significa para você? Temos que pensar sobre isso. Qual é a validade dessa expressão, Deus conosco em sua vida? O que significa isso?
E Moisés, hoje, a hora que ele estava ministrando, ele tocou exatamente nisso. É o que o Espírito Santo estava mexendo comigo essa semana. Porque não basta simplesmente nós declararmos, cantarmos ou lermos um versículo ou outro bíblico sobre Emanuel. Se para nós esse nome não tem significado algum, não adianta. Você tem que entender o que é Emanuel, você tem que cantar o que é Emanuel, mas mais importante do que isso, você tem que viver isso. Você tem que ter essa postura de que Deus está com você. Quantas vezes você já foi constrangido de chegar num local, num ambiente não muito propício, e você ficar constrangido porque você sabe que Deus está ali do seu lado? Quantas vezes já aconteceu isso? Quantas vezes você foi beber alguma coisa ou fazer uso de alguma coisa e você ficou constrangido porque você sabe que Deus estava ali com você? Então, muitas das vezes, nós queremos ser muito santos na igreja, mas, na verdade, quando nós estamos com nós mesmos, e você esquece que Deus está ali do lado. E, muitas vezes, nós constrangimos a pessoa do Espírito Santo, que é o Deus. Parei para pensar sobre isso, sobre o significado do nome Emanuel para as nossas vidas, e cheguei a algumas verdades, algumas conclusões, alguns valores. E rapidamente eu quero falar para você sobre esses valores. Emanuel significa que eu não estou sozinho. Simples. Eu poderia trazer uma mensagem super teológica, com aplicações, com fonética, muitas coisas, mas eu prefiro, e eu fui direcionado para trazer uma mensagem prática. Eu preciso que você entenda a manusear esse conhecimento. Eu preciso que você se interesse em ter essa companhia do seu lado. Então, o primeiro valor importante que eu quero compartilhar com você é que Emanuel significa que eu não estou sozinho. Se Emanuel significa que eu não estou sozinho, significa que Ele está comigo. Significa que Deus está conosco. Então eu não estou sozinho. Jesus mesmo disse isso em Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Mesmo se o mundo inteiro, presta atenção nisso, mesmo se o mundo inteiro me abandonar ou te abandonar, mesmo se tudo isso vier sobre a sua vida, sobre os seus ombros, Ele não vai te abandonar. Mesmo se a família e amigos não te compreenderem, mesmo assim, você ainda vai ter Jesus para ser seu amigo, seu companheiro, para você compartilhar. Ele é o seu Deus. Você não está sozinho, pode chorar, pode compartilhar, perguntar e ouvir Jesus, porque Ele está com você. É Ele que é o seu Deus, Ele é que está todos os dias do seu lado, porque Ele está com cada um de nós. Você tem que entender essa verdade. A partir do momento que você entende que não importa onde você esteja, nem com quem você esteja, que Ele estará ali do seu lado, vai fazer a diferença. Você vai pensar duas vezes em fazer alguma coisa que vai desagradar a Ele. Um segundo valor muito importante, Emanuel significa que eu tenho um sustentador. É muito importante você ter consciência disso. Se Emanuel significa Deus conosco, então eu tenho um Deus poderoso atuando na minha vida e, portanto, me sustenta. Deus que vive comigo é o meu sustentador, Ele é poderoso bastante para me sustentar, para me erguer, para me animar, para me sarar, para me alegrar. Você tem que entender que Ele está do seu lado com um propósito de te ajudar, de te sustentar. Eu mesmo, para estar aqui hoje, eu tive que ser sustentado por Ele. Eu tive que ser perdoado por Ele. Você, para estar aqui hoje sentado no banco dessa igreja, você teve que ser sustentado por Ele. Você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que muitas das vezes você não queria estar aí ouvindo essa palavra, mas Ele é que tem te sustentado, Ele é que tem te conduzido, Ele é que tem tentado se revelar a você. Então você tem que entender que você depende desse Deus, você depende desse poder desse Deus, você depende da misericórdia desse Deus, e é Ele que vai te sustentar. Emanuel é o meu sustentador. Com isso, a palavra de Isaías: não tenha medo, pois estou com vocês todos, não desanime, pois
sou seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o quê? O sustentarei. Deus faz isso, e Deus está conosco, de modo que eu tenho um sustentador, alguém que me fortalece, me ajuda e que me conduz. Emanuel significa então que eu tenho alguém que dirige a minha vida. Eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que me sustenta, mas eu tenho ainda um Deus que me dirige a minha vida. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são dirigidos pelo Deus do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Sabemos que todos têm uma vida dirigida por algo ou por alguma coisa. Dirigir é guiar, é conduzir. Por exemplo, o carro, você tem o volante que conduz, o cavalo tem o freio que o dirige, o barco tem o leme que o conduz, mas nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está disposto a nos dirigir. Você acha que a sua vida está sendo dirigida por propósitos sérios? Você tem que pensar nisso. Você está permitindo que Deus dirija a sua vida conforme o propósito que Ele idealizou para a sua vida? Deus que conhece o futuro, o amanhã e todas as coisas. Deus está com você e Deus está comigo. E entendendo isso, eu posso usufruir dessa direção, desse cuidado. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito e conduziu poderosamente pelo deserto até chegarem à terra prometida, é o Deus que quer e pode dirigir a sua vida. O mesmo Deus que disse a Josué: seja forte e corajoso, é o Deus que está aqui dizendo hoje: eu estou contigo. Porque todos os que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deus, através de Jesus, quer dirigir a sua vida. E Ele precisa que você entenda isso. Em conclusão a essa palavra, eu preciso que você entenda o verdadeiro significado do nome Emanuel, o Deus conosco. Eu preciso que você entenda, porque uma vez que você entenda esse verdadeiro significado, você está disposto a entregar ou está disposto a permitir que Ele conduza a sua vida. Se Emanuel significa Deus conosco, então eu preciso dar lugar a Cristo em minha vida. Presta atenção nisso. Se você acredita nas abobrinhas que tudo que a igreja fala, tudo que qualquer pastor, qualquer pregador fala, se você acredita nisso tudo, você tem que então dar oportunidade para Ele dirigir a sua vida. Você tem que dar lugar a Ele, para Ele fazer a diferença na sua vida. Quando Jesus Cristo nasceu, e com isso eu quero finalizar, o Emanuel, Deus conosco, não teve lugar. Presta atenção nisso. Nasceu em uma estrebaria. Mais tarde, seus pais teriam a necessidade de fugir para o Egito, porque não queriam dar lugar a Jesus. O Deus conosco não teve lugar no passado. Terá Ele lugar hoje no seu coração? Ele não teve lugar no passado. Terá Ele hoje lugar no seu coração? De nada adianta ter a gloriosa promessa de Deus conosco, se não lhe damos lugar, oportunidade, espaço ou liberdade, não lhe damos a atenção necessária. Quantas vezes o Deus conosco quis abençoar a sua vida, quis transformar a sua vida, quis tocar o seu ser, quis fazer a diferença na sua vida, e muitas das vezes você estava ocupado, estava trabalhando, estava se divertindo, às vezes você não estava disposto a isso. Pense nisto, Ele está do seu lado. Jesus é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. E como homem, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas dores. Ele é aquele Deus que está com você. Uma vez que Ele habitou nesse mundo, foi para entender que você tem necessidades, e Ele conhece essa necessidade. Pessoalmente, Ele entende as suas dificuldades, Ele entende as suas dores, Ele entende que você necessita, porque Ele é um Deus que está do seu lado, não somente em espírito como você está hoje, mas Ele veio, Ele habitou e Ele esteve no nosso meio. A palavra nos afirma que Ele veio e habitou no nosso meio. Paulo, de uma maneira poderosa e ungida, já leu esse versículo. Mas esvaziou-se de si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. O que mais importa do que Jesus? O que é mais importante do que Jesus para nossas vidas? O que vamos levar dessa vida? A não ser a salvação que foi nos outorgada. Vamos dar lugar para esse Jesus que nos conhece lá no nosso mais íntimo e profundo. Vamos dar lugar para esse Jesus, porque Ele é o Deus conosco e Ele está interessado em fazer a diferença na sua vida. Olha para mim nesse momento, por favor. Como aplicação dessa palavra, eu quero te lembrar o maravilhoso presente que Deus te deu. Ele enviou o seu filho unigênito, único filho, para que você possa ter a vida e vida em abundante. O presente dado por Deus a nós, Jesus Cristo, Emmanuel. Não despreze esse presente. Ele é a maior riqueza que você pode ter na sua vida. Talvez você ache que esse presente é bom demais. Ele serve para a sua família, para os seus amigos, para o seu parente. Mas eu quero te dizer que esse presente, Deus está mandando te dizer que é para você. Jesus, Ele se entregou, Ele se doou, foi para você, pessoalmente. Eu e você temos esse presente. Jesus Cristo quer dar a você companhia, Jesus Cristo quer dar a você sustento, e mais do que isso, Ele quer ser aquele que dirige a sua vida. Então, de uma maneira bem prática, eu quero que você saia daqui hoje entendendo que o Deus Todo-Poderoso se ausentou do trono dos céus e se fez homem para estar aqui do seu lado, te ajudando em todos os seus desafios, te abençoando em todas as nossas necessidades. E a única coisa que Ele deseja é que você dê lugar a Ele nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus, não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus, porque Ele é que está interessado em fazer a diferença na sua vida. É Ele que está interessado em ser aquela pessoa que vai te ajudar. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que está nos assistindo, eu quero declarar que esse Deus Todo-Poderoso que habita no nosso meio é o mesmo Deus que está aí nesse momento do seu lado, desejoso que você dê um lugar a Ele. Não adianta nós estarmos numa igreja, lermos, pregarmos, ouvirmos a palavra de Deus, se não estamos dispostos a dar lugar a esse Jesus, a esse Deus Todo-Poderoso. Pai, glorioso Deus, eu venho agora em nome do Senhor Jesus, declarar que a Tua igreja, Senhor, se prontifica, Senhor, a dar lugar para esse Jesus, que é o Deus conosco, Senhor. Vem com poder e glória, Senhor. Seja esse Deus, Senhor, que vai ser a diferença em nossas vidas. É Ele que vai nos permitir, Senhor, a nos sentir com companhia. É Ele que vai nos permitir, Senhor, sentir que estamos sendo sustentados por algo. É Ele que vai nos permitir que existe alguém para nos dirigir. Por isso eu venho agora em nome do Senhor Jesus declarar o Teu poder sobrenatural sobre a vida de cada irmão, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que devemos, que é vantajoso fazermos bom uso desse presente e darmos lugar para Jesus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz amém. Neste momento